Quero convidar, sem mais demora, a amada igreja, a abrir as suas Bíblias no livro de Mateus. São Mateus, no capítulo 21. Você que trouxe a sua Bíblia física, ou quem sabe também trouxe a sua Bíblia pelo smartphone, pelo telemóvel, ou pelo celular, como nós dizemos lá no Brasil, você também pode aí ter acesso, porque hoje em dia é muito fácil ter a Bíblia, né? Nós temos a Bíblia, um simples aparelho smartphone, nós temos aqui acesso à palavra de Deus, amém? Livro de Mateus, capítulo 21, vamos estar lendo aqui apenas 4 versículos, para que possamos absorver aqui um pouco da palavra do Senhor Jesus. Quantos encontraram, diga amém. Veja aí se do seu lado não tem ninguém que está sem a palavra de Deus. Encosta nele aí, você está de máscara, não tem problema. Você possa compartilhar também da palavra de Jesus. Capítulo 21, eu vou estar lendo nos versículos 13, 14, 17 e 18, que está escrito assim, na minha versão da Bíblia está escrito assim. Versículo 13. Disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, e vós a tendes convertidos em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Versículo 17. E deixando-os, saiu da cidade, e foi para Betânia, e ali se alojou e passou a noite. E pela manhã, voltando para a cidade, teve fome. Versículo 19. E vendo uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nada nela, a não ser folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E logo se secou a figueira. Amém? Somente até aqui esses versículos, para que nós possamos entender mais da palavra do Senhor Jesus. Eu estava meditando na palavra, e logo quando foi o nosso pastor presidente, intitulou esse ano como ano da multiplicação e da frutificação, Deus ali colocou essa palavra no meu coração, e ao estudá-la, a buscar mais ainda na palavra do nosso Senhor Jesus, eu estava meditando e falando, Senhor, essa é a palavra que o Senhor quer que eu ministre para a tua igreja, porque normalmente quando nós temos oportunidade, nós queremos ministrar bênção, nós queremos ministrar coisas que às vezes é do nosso próprio coração, mas eu sempre procuro ver na palavra de Deus, e orando a Ele, falando, Senhor, confirma a tua palavra. E na hora que o presbítero Romeu, ele leu aqui em João, dizendo que Jesus é a videira verdadeira, eu falei, meu Deus, obrigado, porque tem tudo a ver com o que eu vou ministrar nessa noite. Tem tudo a ver com o que eu vou ministrar para a amada igreja, para os nossos irmãos que está cultuando. Amém? Vamos entrar na palavra do nosso Deus. Nós acabamos de ler um texto que eu creio que é muito conhecido, e eu creio que já foi pregado aqui nesta igreja diversas vezes, e eu creio também que quem não conhece vai conhecer agora. E eu quero me deter apenas nesses versículos sobre a figueira infrutífera, porque este ano é o ano da frutificação e da multiplicação. E quando nós lemos a palavra de Deus que está escrita em Mateus, nós podemos observar que Jesus, ele logo pela manhã, a Bíblia fala que ele levantou e ele estava em Betânia. E ele queria voltar para Jerusalém. E neste caminho, indo para Jerusalém, Jesus ele se depara com uma coisa inusitada. Jesus ele avista uma figueira. Uma figueira que aparentemente, quando se olhava de longe, podia se observar que tinha muitas folhas, e logo quando
nós vemos uma árvore com folhas, nós logo pensamos que há frutos. Porque a árvore com folhas há frutos. Só que Jesus, ele avistando a figueira, ele muda sua direção para ir até essa figueira. Só que quando ele chega na figueira, quando ele coloca a mão entre os galhos, ele não encontra nada. Jesus, ele quando começa a procurar na figueira algum fruto para comer, para matar a sua fome, porque a Bíblia fala que era de manhã, e aqui nós vemos Jesus como homem, porque a Bíblia fala que ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Quando ele estende as mãos para procurar algum fruto, ele não encontra nada. Essa passagem é uma passagem muito intrigante, porque tem várias versões. Porque a figueira, na verdade, ela é um símbolo de Israel. Ela simboliza Israel. E Jesus, para você entender o texto, o que ele faz? Ele não encontra fruto na figueira. Jesus, ele olha para a figueira e fala assim: nunca mais nasça fruto de ti. E quando nós olhamos essa palavra, quando nós lemos nela, escrito aqui na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, nós podemos até falar, mas Jesus amaldiçoou a figueira. Por qual razão que Jesus amaldiçoou a figueira? A Bíblia fala que nos versículos que a gente leu anterior, Jesus, ele faz a entrada triunfal em Jerusalém. Todos estavam esperando o Messias, o grande, entrar num cavalo branco. Só que Jesus, ele contraria, ele entra montado no jumento. E a Bíblia fala que quando ele entra pela cidade, quando ele vai ao templo, o que ele encontra lá? Ele encontra mercadores. Ele encontra os fariseus, os sacerdotes. O que eles estavam fazendo no templo, na casa de Deus? Eles estavam vendendo coisas. Eles estavam fazendo da casa de Deus, sabe o que? Comércio. As pessoas que moravam ali naquela região, quando elas queriam sacrificar, quando elas queriam se purificar, o que elas faziam? Elas iam até o sacerdote. E elas falavam, dependendo da sua situação financeira, o sacerdote falava: não, o seu sacrifício vai ser esse pombo. Ou então o seu sacrifício vai ser esse cordeiro. Eles próprios vendiam o animal e eles próprios sacrificavam. Eles estavam fazendo comércio. A Bíblia diz que quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, ele vai ao templo. Quando ele olha essa situação, ele se indigna. Ele fica indignado. A Bíblia diz que ele chega nas mesas que estavam ali, aquelas coisas vendendo, ele empurra, ele derriba as mesas. Ele fala assim para aquelas pessoas, para o sacerdote, para os fariseus, para os escribas, ele fala assim: a minha casa, ela está bagunçada. Vocês têm convertido a minha casa em covil de ladrões. Mas a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. E neste contexto a Bíblia fala que Jesus fazendo isso, é a primeira vez que Jesus ele fica indignado com alguma coisa na Bíblia. Temos também que notar que Jesus ele derriba as mesas, mas ele não maltrata ninguém. Porque a Bíblia diz que Jesus não teve nenhum pecado. Jesus ele fica indignado. E ali os sacerdotes falam assim: mas com que autoridade este homem faz estas coisas? Como pode este homem fazer estas coisas? Com que autoridade ele tem para fazer isso? E logo em seguida a Bíblia diz, no capítulo 21 do versículo 14: e foram ter com ele no templo
cegos e coxos, e ele os curou. Todos os que foram no templo, cegos e coxos, ele os curou. Ele os curou. Todos que estavam ali precisando de alguma coisa, Deus curou, Jesus curou. Só que agora Jesus, ele saindo de Jerusalém, ele volta para Betânia, porque ele estava acostumado a repousar na casa dos seus amigos, Lázaro, Maria, Marta. E a Bíblia fala que pela manhã, Jesus ele se levanta, ele teve fome, a Bíblia é clara, porque com certeza devia ser a hora do pequeno almoço. Jesus ele vai em direção a Jerusalém, e quem vai em direção a Jerusalém passa pelo Monte das Oliveiras, vai descendo no Vale da Decisão, e ali pode se encontrar muitas figueiras. Jesus ele encontra esta figueira e não encontra fruto nela. O que ele faz? Ele amaldiçoa. Eu fiquei perguntando e lendo a palavra do Senhor, mas Jesus esteve em Jerusalém. A Bíblia diz que cegos e coxos foram e ele os curou. Por que Jesus também não podia fazer frutificar a videira, a figueira? Jesus ele poderia ter chegado na figueira, poderia ou não poderia? Ele poderia ter chegado na figueira, ter buscado como está escrito aqui na Bíblia, procurado, não encontrou, falou assim, então agora seja frutífera, e pelo poder da sua palavra ia acontecer. Poderia ou não poderia, igreja? Só que Jesus não faz isso. Por que Jesus não faz isso? Jesus não faz isso, sabe por quê? Porque ele queria mostrar uma grande lição para os seus discípulos, para mim e para você nessa noite. Jesus ele queria mostrar uma grande lição. Jesus, quando nós lemos a palavra dele nos evangelhos, nos 4 evangelhos, nos evangelhos sinópticos, nós podemos ver que Jesus ele ensinava muito por parábolas. Parábolas eram coisas que Jesus falava numa linguagem mais fácil, para que o povo pudesse entender também mais fácil. Só que no caso da figueira, Jesus ele fez com a figueira verdadeira. Ele queria mostrar uma lição para os seus discípulos. E o tema dessa mensagem que Deus colocou no meu coração é folhas ou frutos. Olha só. Jesus ele chega na figueira, procura, não encontra frutos. E eu fiquei perguntando, por que aquela figueira não tinha frutos? No Evangelho de Marcos, no capítulo 11, Marcos ele vai dar um detalhe muito importante. Um detalhe da agricultura muito importante que ele fala. Jesus chegando, procurando na figueira, não encontrou frutos, porque não era tempo de figos. Somente Mateus e Marcos que registram esta passagem, mas somente Marcos ele registra este acontecimento. Marcos ele fala, olha, Jesus não encontrou o fruto, também não era tempo de fruto, de figos, porque era aproximadamente em abril, e a figueira ela tem por norma lá em Israel frutificar aproximadamente no outono para o inverno, em junho, mais ou menos. Só que daí eu faço uma pergunta, e se não era tempo de figos, e por que aquela figueira aparentava ter uma coisa e não era? Por que aquela figueira tinha folhas verdes, mas não tinha frutos? Porque bem nós sabemos que toda árvore que nós vemos que tem folhas, tem frutos. Só que a figueira, ela é muito diferente de todas as árvores. Por quê? Porque a figueira, primeiro ela nasce os frutos, e depois nascem as folhas.
É uma coisa interessante, né? A figueira primeiro nasce os frutos e depois ela nasce as folhas. Quando Jesus avista de longe aquela figueira com folhas, se fosse eu, se fosse você que morava naquele local, sabendo da figueira, logicamente nós poderíamos falar, aquela figueira já tem folhas, então logicamente tem frutos. Só que a figueira não tinha frutos. Meu irmão, eu estou querendo dizer para você nessa noite somente uma coisa: não adianta nós aparentarmos ser uma coisa, não adianta nós falarmos que fazemos algo, falarmos que somos alguém, falarmos que fazemos isso, aquilo, só que quando Jesus vem buscar os frutos, ele não encontra nada. Mas uma coisa eu quero dizer: Jesus está voltando, Ele vai buscar o fruto, e se você tiver só folhas, o que você vai dar para Ele? Jesus está voltando, Ele tem fome. A primeira árvore, planta, que aparece na Bíblia mencionada ao seu nome, sabe qual que é? Figueira. A Bíblia diz que quando Adão e Eva eles pecaram, o que eles fizeram? Quando eles comeram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, quando eles notaram que eles estavam nus, o que eles falaram? Não, vamos nos esconder já, vamos pegar folhas de figueira. A figueira, ela é um símbolo muito importante em Israel. São duas árvores, a figueira e a videira. E eles tapam a sua nudez com a folha de figueira. Só que o que Deus faz? Deus fala assim para eles: vocês taparam isso com folha de figueira, mas isso aí pode algum dia estragar. E o que Deus fez? Deus fez pele de animais para eles como roupas. A figueira também, ela começa em Gênesis e também está em Apocalipse. Mas eu não quero me deter aqui, eu quero me deter na figueira. Por que que essa figueira tinha folhas, mas não tinha frutos? E às vezes é isso que acontece. Às vezes nós olhamos para alguém. Você imagina o caso daquela figueira. Ao redor, todas as figueiras estavam o quê? Secas, ressequidas, todas. Só que quando aquelas figueiras secas olhava para aquela outra figueira cheia de folhas, elas falavam: mas por que aquela figueira está frutificando? Se não é o tempo. Por que aquela figueira tem folhas? Por que aquela figueira tem frutos? As outras, isso não está na Bíblia. Isso eu lendo, pode-se entender isso, porque as outras figueiras olhavam para ela e falavam assim: mas eu não tenho folha, eu não tenho fruto. Porque nós temos que entender que nem sempre nós iremos frutificar, porque há um tempo para frutificar, há um tempo para gerar o fruto. Só que quando o fruto não é gerado, quando a árvore está seca, é o tempo de quê? De buscar nas raízes. E quando nós falamos em buscar nas raízes, é o quê? Vir para a casa do Senhor, orar, clamar, exaltar o nome dEle, se humilhar. Enquanto você não está gerando fruto, você está buscando aonde? Nas raízes. E as raízes ficam onde? Fica embaixo, fica no profundo. Quando você está seco, quando a figueira está seca, não está produzindo, ela está buscando, ela está buscando, ela está buscando. Porque quando ela frutifica, os frutos começam a aparecer e as folhas começam a aparecer. Oh, aleluias. Quando
A árvore não frutifica, é o tempo dela parar, dela orar. Você pode fazer esse teste. Você pode chegar no mercado e tentar comprar uma fruta que está fora de época. Você não vai encontrar. Por quê? Porque não é o tempo. E Jesus, você acha que Jesus não sabia disso? Ei, igreja, presta atenção. Vocês acham que Jesus não sabia que não era o tempo de figos? Ou vocês acham que Jesus foi lá só por ir? Claro que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós sabemos que Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabia muito bem que aquela árvore não tinha figos. Só que de longe ela aparentava algo que ela não era. Ah, meu Deus. Ela aparentava ser aquilo que ela não tinha. Ei, talvez no ano de 2020, muitas pessoas olharam para nós. Aleluias. Muitas pessoas olharam para nós e não encontraram folhas nem frutos. Por quê? Porque o ano de 2020 foi o ano de buscar, foi o ano de clamar, foi o ano de buscar lá embaixo nas raízes, foi o ano de clamar, foi o ano de orar, foi o ano de chorar, foi o ano de gemer. Mas aí chegou 2021, aí chegou o tempo de frutificar, de frutificar. Ei, igreja, chegou o tempo de frutificar. Você não vai ficar seco, você irá frutificar. Oh, aleluia, é o tempo de frutificar, é o tempo de frutificar. Aleluias, oh glórias. Jesus está passando, e Ele quer saber qual é o fruto que você tem. Só que daí há um engano, por quê? Porque tem muita gente que fala, não, eu frutifico. É porque eu canto no ministério de louvor, porque eu toco. Isso não é fruto nenhum. Isso é dom. Fruto, o que é fruto? A Bíblia fala que Jesus estava com fome. Jesus, ele tem fome de quê, igreja? O que Jesus tem fome? Almas. Falei agora igual o pastor Francisco. Ninguém diz nada? Ninguém diz nada? Aí, pastor Francisco, se você estiver assistindo esse vídeo, aprendi com o Senhor. Jesus, ele tem fome de quê? Almas. Oh, aleluias, oh, glórias. Jesus, como homem, teve fome. E eu perguntei, eu li a palavra, eu li diversas vezes. E eu falei, mas por que Jesus teve fome? Jesus, ele tem fome de almas, falando espiritualmente. Mas, como homem, a Bíblia diz que ele também teve fome. Por quê? Porque Jesus tinha acabado de sair de Jerusalém. Jesus tinha feito curas, milagres. Ele voltou para Betânia. E ele repousou. A Bíblia não fala se ele repousou realmente na casa de Lázaro. Mas normalmente ele costumava repousar na casa de Lázaro, Marta e Maria. Mas a Bíblia não diz exatamente. E a Bíblia diz que pela manhã ele ia voltar. E naquele tempo nós sabíamos que não existiam carros. A caminhada era a pé. E de Jerusalém para Betânia são aproximadamente quase 3 quilômetros. É pouco hoje em dia para nós, mas naquele tempo era um tempo de terras secas, montanhas, vales. E claro, se fosse eu e você, sentiríamos fome da mesma maneira. Jesus teve fome. Ele chega para a figueira. Aquela figueira não pôde saciar a fome do mestre. Ela não pôde dar aquilo que o mestre queria. Ela não pôde oferecer
O que uma figueira tem de melhor que é o figo. Você que foi lá em Israel, você sabe que o figo é uma das 7 frutas de Israel. Por quê? Porque quando você come o figo, você encontra nele mel doce, assim como as outras 7 frutas. Porque Deus tinha prometido esta terra, uma terra que emana leite e mel. E Jesus, sabendo disso, ele vai e não encontra. Marcos, ele escreve: não era o tempo de figos. E meu irmão, às vezes não é o tempo. Aleluias. Às vezes não é o tempo, não é o tempo, não é o tempo, não é o tempo. Oh, aleluias. Às vezes não é o tempo, mas às vezes nós queremos aparentar uma coisa que nós não somos. Mas às vezes não é o tempo. Mas às vezes nós queremos fazer aquilo que nós não podemos, mas não é o tempo. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Há tempo de frutificar, há tempo de secar, há tempo de colher, há tempo de plantar. Há tempo para todas as coisas. E Jesus aqui, ele olha para a figueira. Agora, falando simbolicamente, a videira falando para a figueira. Por quê? Porque Jesus é a videira verdadeira, na qual o presbítero Romeu Ramos leu aqui, no livro de João. Jesus é a videira verdadeira. Ele diz: e meu pai é o avicultor. Então aqui a videira olha para a figueira e fala: eu conheço sobre frutificação, eu conheço sobre fruto, eu conheço sobre folha, e você não está dando nada, você só está dando folha, você não está gerando fruto, você só está gerando essas folhas verdes que estão enganando. Mas a partir de hoje, você não está gerando fruto, a partir de hoje ninguém come mais fruto de ti. Diferente do que Lucas, ele fala uma parábola da figueira infrutífera. Lucas, ele escreve falando da figueira infrutífera. Fala que havia um homem que plantou uma figueira, e passou 3 anos, ele veio o dono daquele local e falou assim: mas eu já venho aqui há 3 anos e não encontro fruto. Eu já venho aqui há 3 anos e não encontro fruto nesta figueira. Olha, arranca, corta, joga no fogo. Só que o homem falou assim: não, vamos dar mais tempo. Pode ser que eu vou jogar mais um pouco de adubo para ver se ela frutifica. E meu irmão, porque às vezes nós não frutificamos porque não é o tempo. Mas às vezes nós não frutificamos porque nós não buscamos. Às vezes nós não frutificamos porque não é o tempo, é normal. Mas às vezes nós não frutificamos porque nós não buscamos. Ei, mas chegou o tempo, aleluia, chegou o ano. Esse ano é para frutificar, esse ano é para você buscar, esse ano é para você, aleluias, buscar em Deus o fruto. Deus, ele vai dar força para você frutificar. Oh, aleluia. O que a Bíblia fala sobre a árvore infrutífera? Fala sobre corta e lança no fogo. Porque nós sabemos que a árvore não está dando vida, não está dando fruto. O que ela está fazendo ali então? A árvore, quando ela não dá fruto, quando ela não gera vida, sabe o que ela faz? Ela só suga da terra, suga as proteínas da terra. E o caso daquela figueira era desse jeito. Aquela figueira, ela não estava dando fruto, ela estava sugando da terra. Em volta, as figueiras à sua volta,
estavam secas, ressequidas. Só que ela estava sugando da terra. Jesus, ele olha para ela e fala: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E é o primeiro milagre que Jesus faz amaldiçoando. Você acha que não vai encontrar nenhum outro lugar da Bíblia outro milagre desse? Todos os milagres que Jesus faz, ele cura os cegos, ele cura os coxos, ele cura os aleijados, ele faz o coxo andar, ele anda sobre as águas, ele faz a tempestade acalmar. Ei, Jesus faz diversos milagres. Só que quando chega nessa figueira, ele fala: ei, nunca mais ninguém coma fruto de ti. Ele amaldiçoa. E talvez você tenha lido essa passagem muitas vezes e fala assim: mas Jesus, ele amaldiçoou essa figueira. Jesus estava nos mostrando uma grande lição. Uma lição para os seus discípulos. Uma lição para nós. Uma lição que folhas representa, sabe o quê? Sabe o que representa folhas? Aparência. As folhas, elas representam a aparência. Sabe o que aquelas folhas representavam naquela figueira? Enfeites. Você já ouviu? É igual a árvore de Natal, não tem aquele tanto de enfeite? A árvore de Natal, ela não é artificial, não tem fruto. Aquela figueira estava cheia de folhas, não tinha frutos. Era engano, era enganosa. Foi a primeira árvore que mentiu para Jesus, que nós podemos ver na Bíblia. Foi a primeira e a única. Não tinha frutos. Não tinha frutos. A árvore estava seca. Folhas representam engano. Às vezes nós olhamos para alguém, olhamos para algum pregador, para algum levita, para alguém que está acima, e pensamos: nossa, como eu queria ser como ele. Nossa, mas fulano de tal é muito frutífero. A Bíblia diz que Jesus, ele falou assim: se alguém quer ser igual a mim, negue-se a si mesmo. Nós não podemos nos espelhar em quem tem só apenas folha para nos dar. Nós não podemos nos espelhar como exemplo em quem só tem folha para dar. Às vezes você quer algum conselho, alguma coisa, você chega perto dessa árvore, dessa figueira, mas ela só tem folha seca para te dar. Você já chegou perto de uma figueira assim? Você chega perto da figueira, pede um conselho, em vez de ela te dar o conselho, ela piora ainda a sua situação. É folha seca, não tem fruto. Porque quando a figueira ela tem fruto, aleluias, quando a figueira tem fruto, quando você vai pedir um conselho, quando você se aproxima, logo logo você sente o sabor, logo logo você começa a sentir o fruto, logo logo você começa a se alegrar. Por quê? Porque ela tem algo para oferecer, porque ela tem algo para dar, porque ela tem algo de bom para mostrar. Ei, mas a figueira infrutífera não, ela só tem folha seca, folhas verdes, mas não tem fruto. Nessa noite Deus está dizendo: este é o ano que você vai frutificar. O Senhor está voltando, Ele está passando. Quem sabe Ele está saindo de Betânia, aleluias, e Ele está passando por aí, Ele está passando pelo seu caminho, e Ele quer encontrar frutos nesta figueira. Aleluias. É o tempo de frutificar, meu irmão. É o tempo. Este é o ano de frutificação. Este é o ano para nós frutificarmos, para nós gerarmos frutos. Chegou o tempo, acabou o tempo de nós ficarmos, meu Deus, cabisbaixo, chorando. Acabou o tempo de você ficar se lamentando, contando derrota. Acabou o tempo de você falar: mas ninguém olha para mim. Ei, chegou o tempo da frutificação. Chegou o tempo que você vai olhar e você vai encontrar frutos na figueira verdadeira. É o tempo de frutificar. E quando Deus colocou essa mensagem no meu coração,
Deus estava confirmando no meu coração, é o tempo de frutificar, aleluias, é o tempo de frutificar, oh, aleluias. O que aconteceu com a nossa igreja? Muitos olharam e falaram assim, essa igreja estava cheia, essa igreja estava cheia, agora parece que está vazia. Presta atenção, toda boa árvore que dá frutos, o que acontece? Lá vem o homem, arranca os frutos, colhe os frutos, para quê? Para que elas possam gerar mais frutos. Por isso que tem que falar duas vezes. Toda boa árvore que dá frutos, um homem, o avicultor, ele pega os seus frutos, colhe. Por quê? Porque toda árvore boa, ela vai gerar sempre mais frutos. Ei, essa igreja aqui, muitas pessoas falaram que estavam vazias, mas de repente ela frutificou, foi para Benavente, frutificou, foi para Alhanda, frutificou, foi para o Carregado. Ei, essa igreja está frutificando em meio à crise. Nós estamos gerando frutos, e gerar fruto é o quê? Gerar almas. Ei, talvez você que esteja nos assistindo agora, talvez, quem sabe, você tenha olhado para igrejas vazias, ou então igrejas cheias, mas essas igrejas não têm frutos. Ei, meu irmão, aqui tem fruto, pode vir para cá, e aqui a terra mana leite e mel. Oh, aleluia, as glórias ao teu nome, Jesus, nós te adoramos. Porque a árvore, quando ela tem frutos, você nunca vai ver uma árvore cheia de frutos o tempo todo. Tem até o pessoal aí que vai para Vindima trabalhar. Meu irmão, é o dia todo colhendo. É pera, é não sei o que, é o dia todo. Por quê? Porque está gerando fruto. E quando está gerando, está colhendo. Quando está gerando, está colhendo. Está gerando, está colhendo. Ei, meu irmão, foi o que aconteceu aqui. Começou a gerar frutos, chegou o avicultor. Quem é o avicultor? É Jesus. Ele falou assim, agora eu vou pegar os frutos daqui e vou o quê? Vou espalhar semente lá em Caldas da Rainha, lá em Lorient. Ei, de repente espalhou lá na Espanha. Meu Deus, quando nós fomos ver, já está espalhando em Luxemburgo. Meu irmão, são os frutos. A nossa igreja tem frutificado em meio à crise. A nossa igreja, ela tem frutificado, ei, e nós não podemos ficar atrás. Ei, meu irmão, você que está aqui na nave do templo agora, que está nos assistindo, eu não sei qual é o lugar, se é na Europa, se é no Brasil, em qual continente você esteja. Uma coisa eu sei, é o tempo de frutificar. Você vai frutificar, você vai passar a ser uma figueira frutífera, que dá frutos para o avicultor. Amém? Que nesta noite nós possamos entender esta palavra e colocar no nosso coração e falando, não, este ano é o ano da frutificação. E o ano da frutificação é o quê? Eu não vou ficar parado. O ano da frutificação é o quê? Eu não vou ficar parado. Eu vou me movimentar. Eu vou fazer algo para Deus. Eu vou frutificar. Porque eu tenho certeza que quando eu frutifico, o Jesus, o nosso Deus, Ele chega para colher os nossos frutos. E a Bíblia diz que Ele vai colher os nossos frutos. Um dia, Ele vai colher os nossos frutos. Lá no céu. Ele vai colher os nossos frutos. Aleluia, Ele vai colher os nossos frutos. A Bíblia diz que não adianta você falar, mas eu pregava em teu nome, mas eu fazia. Deus vai olhar para você e falar assim, maldito, nunca te conheci. Por quê? Porque você só falava que fazia e não fazia. Você só aparentava, só tinha folhas. Mas a árvore frutífera, quando entrar no céu, aleluias, Jesus vai olhar e falar assim, vinde, entrai, benditos filhos do meu Pai, aqui está a herança, aqui está a casa que eu vos preparei lugar. Oh, aleluias, é o tempo da frutificação. Por isso, igreja, é o tempo de você adorar, é o tempo de você clamar, buscar, e eu tenho certeza que Deus, Ele vai colher os seus frutos, no nome de Jesus, amém? Assim eu quero agradecer essa oportunidade, que possamos entender que nós não podemos viver por folhas, mas nós temos que frutificar, e este é o ano
este é o ano de frutificar. Amém? Quero agradecer a minha oportunidade. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa,